aqui com duas aplicações, tudo que a gente aprendeu aqui nas estruturas de repetição. Então são duas aplicações bem simples que a gente vai fazer aqui para fixar os conceitos que a gente viu nessa fase, nesse grupo aqui de assuntos do curso. Então, a primeira aplicação é a seguinte: foi feita uma pesquisa entre os habitantes de uma região. Essa pesquisa abordou qual era a altura da pessoa e qual era o sexo, se ela era do sexo masculino ou sexo feminino. Se for do sexo masculino, deve entrar com o número 0. Se for do sexo feminino, deve entrar com o número 1. O sexo das pessoas. Faça um programa que leia N dados diferentes. Então, o número de dados eu também vou inserir para o programa. E ele vai me informar quatro possibilidades. Ele quer a maior e a menor altura encontrada, a média de altura das mulheres, a média de altura da população e o percentual de homens nessa população. No caso da população, nos dados que a gente vai informar para o programa, né? Claro, ele não vai pegar dado de outro lugar fora disso. Então, primeira coisa, o usuário deve me informar o número de dados. Então, vou criar uma variável n. Esse número de dados vai ser um inteiro. Então, input, quantidade de dados, a pessoa vai informar. E aí, a partir daí, eu vou ter uma estrutura que vai receber uma quantidade de dados que é definida pela variável n. Então, se é uma quantidade definida, eu devo usar um loop for. Então, for i in range n. Então, eu vou repetir esses comandos n vezes, que é a quantidade de dados que eu estou inserindo para ele. Primeira coisa que a gente vai fazer é pedir os dois dados que o programa deve receber, que é a altura e o sexo. Então, a altura vai receber. Agora, a altura pode ser um número decimal. Então, vamos colocar um float. Então, float input. Vou botar aqui a altura da. E aqui eu vou usar aquele método de substituição, porcentagem iésima pessoa. Eu não sei se eu já usei ele aqui no curso, mas caso não tenha usado, essa mesma estrutura que a gente usa na função print, a gente pode usar, na verdade, para formatar qualquer string. Então, a gente pode usar aqui também na chamada da função input, desde que a gente coloca aqui no final porcentagem, e aqui vai ser i mais 1, né? Lembrando, por que i mais 1? Porque o i começa do zero, né? Então, eu teria, se eu botasse i na primeira pessoa, seria zerésima pessoa. Isso não existe, né? Então, a gente bota i mais 1, que aí ele vai contar certinho. Beleza, então a pessoa insere a altura, que é um float, e depois ela vai inserir o sexo da pessoa, que vai ser um inteiro, input. Também vamos usar aqui o porcentagem iésima, pessoa, da mesma forma, porcentagem i mais 1. Beleza. Aqui a gente pode fazer uma estrutura para assegurar que ele vai inserir um valor válido, que é ou 0 ou 1, que é criar um while true, colocar isso aqui dentro desse while, beleza? Depois que a gente colocou isso aqui, a gente testa se o sexo for igual a 0 ou igual a 1. Se isso aqui aconteceu, inserir um valor válido, aí eu quebro o loop while. E aí eu não preciso de um else, porque o próximo comando vai ter que ser executado, só vai ser executado se ele não entrar nesse if, porque se entrar nesse if ele quebra, então ele sai, que é o print entrada inválida, tente novamente, e no final vou pular uma linha, que é botar um um contrabarra n, que a gente viu na aula de strings, que isso aqui pula uma linha. Então, o próximo print a aparecer na tela, que na verdade vai ser esse input, caso eu insira um valor negativo, vai ser inserido uma linha depois, né? Eu vou pular uma linha e ele vai pedir novamente o sexo da pessoa. Então, fica mais organizado, né? Beleza. Então, printei a entrada inválida, então entrei com as minhas duas informações, agora eu preciso começar a calcular aquilo que eu quero. Então, primeiro, eu estou aqui no meu primeiro loop, então eu recebi os dois dados que eu estou pedindo, aí eu quero o maior e a menor altura. Para testar esse maior e menor, a gente vai fazer o seguinte. Se eu tiver... Essa estrutura ela praticamente se repete toda vez que eu quiser testar
à medida que eu estou inserindo valores, testar se eles são maiores ou menores, ou mais para frente a gente vai ver testar maior e menor valor em listas também. Então o que a gente faz? Ó, quando for a primeira iteração, quando i for igual a zero, porque eu estou na primeira iteração, eu considero que o valor que eu estou inserindo já é o menor e já é o menor. Ou seja, o que é que eu faço? O primeiro que eu estou inserido, na minha cabeça eu vou considerar ele é o maior valor e é o menor valor, o que é verdade até agora. E guardo ele em variáveis chamadas maior e menor. E logo depois, à medida que eu for inserindo novos valores, cada vez que eu inserir um, eu testo se esse valor é maior que o valor que estava na variável maior. Se ele for maior, recebe esse novo valor. Entenderam? O novo valor que eu testei e se mostrou maior do que o que já estava lá na variável maior, se torna o novo valor maior. A mesma coisa para o menor, só que muda é que eu vou testar se ele é menor que o valor que está na variável menor. Variável chamada menor. Vamos escrever aqui que vai ficar mais nítido isso aí. Então, se eu tiver na primeira iteração, o maior vai receber a altura e o menor vai receber a altura também. Else, ou seja, se eu tiver nas outras iterações quaisquer, então else, no resto dos casos, eu tenho que testar. Ó, altura é maior que maior. Se isso aqui for verdadeiro, se a altura for maior que maior, então maior passa a ser a altura, que eu estou testando agora. Beleza. E se, lembrando que agora é outra estrutura de decisão, não é um if-else, né? Porque agora eu estou falando de outra coisa, que eu vou testar agora se ela é menor que o valor que está na variável menor. Se for verdade, menor recebe altura. Tranquilo, né? Então, com isso aqui eu já consigo testar em todos os loops e no final sair com o valor maior e o menor para minha altura. Então, isso aqui primeiro é já concluído. Agora a gente precisa da média de altura das mulheres. A média de altura das mulheres vai ser a soma das alturas dividido pela quantidade de mulheres. Então eu já vou precisar aqui de duas variáveis novas que eu não criei. A primeira é a soma alturas femininas, que eu vou setar inicialmente como zero, e a quantidade de mulheres, quantidade de femininos, também vou setar como zero no começo. Beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Cheguei aqui, já testei aqui o meu maior e menor. Agora eu vou testar, ó. Se o sexo for igual a gente botou feminino 1, segundo o enunciado. Isso aqui foi igual a 1, então eu pego quantidade de mulheres e incremento mais 1, né? Somo ela a essa variável mais 1, todo mundo lembra dessa estrutura. Não vou nem botar mais o comentário para a gente se acostumar já a olhar isso aqui e entender o que é que ela significa, né? E eu preciso também incrementar a soma das alturas, somas de alturas femininas, incrementar ela com a altura que eu estou aqui em questão. É isso? Beleza. Isso aqui se for feminino. Beleza, beleza, beleza. Então com isso aqui eu já consigo a quantidade de mulheres e a soma das alturas femininas. Então, o próximo dado é a média de altura da população. Então, preciso de outra variável que some todas as alturas da população e divida pela quantidade de pessoas, que é o n. Então, nesse caso, eu não preciso de uma variável que tiver quantidade de pessoas, né? Mas eu preciso de uma variável chamada soma das alturas, que inicialmente eu vou setar como zero. Independente dos casos, seja mulher ou seja homem, eu vou somar nessa soma das alturas, eu vou incrementar ela com altura, né? Beleza. Beleza, então incrementei com altura. E agora, por último, eu preciso do percentual de homens na população. Então, eu preciso também da quantidade de gente do sexo masculino. Quantidade masculina. E aí aqui eu posso criar um else agora, né? Else, que são os outros casos relacionados a esse primeiro teste que eu fiz. Eu somo a quantidade masculino mais 1, né? É bom utilizar um if-else, não utilizar outro if, por aquela razão de aqui ser melhor ter uma estrutura só com uma decisão para dois caminhos do que duas estruturas. Lembra daquela aula de múltiplos if
versus if, elif, else ou versus if, else. Beleza. Acredito que agora esteja tudo já calculado. Vamos proceder para a saída de dados, que é fora do loop for. Eu tenho que printar primeiro a maior e a menor altura. Então, maior altura. Aqui eu posso utilizar aquela... Não precisa fazer aquela formatação, porque o dado já vai estar depois. Mas seria bom, talvez, colocar aqui que a altura deve ser inserida em metros. E aí fica melhor aqui da gente usar a formatação para incluir uma unidade. Colocar aqui um porcentagem, é um float, .2f, vai botar com duas casas sempre, e metros depois, né? E aqui deve entrar a altura, na verdade a maior, né? Variável maior. Não precisa abrir parênteses quando tiver só um dado para substituir. Aqui vai ser a mesma coisa, só o que muda é que vai ser menor altura, menor aqui também. Menor altura, menor aqui também. Agora eu devo imprimir a média das alturas das mulheres. Print média das alturas das mulheres. Porcentagem, .2f, metros. E aqui deve entrar a seguinte operação. Lembrando que eu não preciso criar uma variável para média. Eu posso fazer o valor aqui no lugar desse porcentagem, .2f, ser substituído por o valor de uma operação, utilizando variáveis que eu já tenho. Então eu boto para substituir no lugar dele o soma alturas femininas dividido pela quantidade de mulheres, que é o QTD femininos, né? Se a gente errar alguma variável, é normal, ele vai avisar. Beleza. Média de altura agora da população, vou copiar, que vai ser quase a mesma coisa. Média das alturas da população. A diferença vai ser que aqui vai entrar a quantidade total, que é n, né? E aqui o soma alt, né? Soma das alturas. Está aqui em algum lugar. Beleza. Por último, o percentual de homens na população. Então, print percentual de homens vai ser porcentagem.2f, e aqui, para aparecer o porcentagem, a gente bota 2 porcentagens, tá? Porque senão ele, com uma porcentagem só, ele interpreta como se fosse o porcentagem para substituir valor. Não sei se já avisei isso aqui, provavelmente sim, né? Mas tá aí. E aí vai ser o resultado de uma operação, que é a quantidade QTD masculino dividido por N. Aí eu vou abrir um outro parênteses aqui. Isso aqui vezes 100 dá a porcentagem. E aí tudo certo. Vamos ver agora se vai funcionar. Beleza, eu já salvei antes. Vamos só abrir aqui mais. Então eu vou inserir só 5 pessoas. Altura da primeira pessoa, 1.65. Eu vou só ajeitar uma coisa aqui no código. Foi até bom. Para eu parar a execução de um código, se eu quiser, enquanto ele está executando, eu digito Ctrl C no teclado e ele faz o Keyboard Interrupt, tá? Porque eu quero colocar aqui também um aviso aqui na entrada de dados, né? Que o 0, 1 é feminino e o 0 é masculino, né? Senão o usuário não sabe, né? Beleza. E aí a gente roda de novo, salvar. Vamos lá agora. 5, 1.65. Eu quero feminino. 1.54 masculino. 1.89 feminino. 1.78 feminino também. 1.92 masculino. Beleza. Então, maior altura 1,92, verdade. Menor altura 1,54, verdade. Média das alturas das mulheres 1,77. A gente temos 3 mulheres, 1,78, 1,54 e 1,65. Aí a gente pode testar, fazer 1,65 mais... Deixa eu ver...
1,89 mais 1,78, né? Isso aqui dividido por 3, né? Dá 1,63, que ele arredonda para 1,77. Média das alturas 1,76, percentual de homens 40%, realmente são 2, né? 2 para 5, então 40%. Tudo certo, nada errado, né? Beleza. Vamos passar para a próxima, para a gente finalizar. Vai ser essa aplicação 19, que é o seguinte. Até um bom conhecimento de matemática, isso aqui, porque eu não sabia até um certo tempo atrás que isso aqui existia. Então, o seguinte, uma das maneiras de se conseguir a raiz quadrada de um número é você subtrair os números do número que eu estou querendo calcular a raiz, os ímpares consecutivos a partir de 1, até que o resultado da subtração seja menor ou igual a zero. O número de vezes que eu conseguir fazer essa subtração é a raiz quadrada exata do número ou aproximada se ele for se ele chegar a ter um resultado negativo. Ou seja, se nessa subtração eu chegar a ter um número negativo. Até porque ela só vai resultar em raízes inteiras, e nem todo mundo tem raiz inteira, né? Então faço o programa para calcular a raiz quadrada de um número inteiro dado. Então, exemplo, raiz de 16. Como é que se faz isso? Eu diminuo 16 por 1, dá 15. Diminuo pelo próximo número ímpar, que é 3. Diminuo pelo próximo ímpar, que é o 5. Diminuo pelo próximo número ímpar, que é 7. Até chegar a 0 ou menor que 0. Então, enquanto o valor dessa subtração não for maior do que 0, né? Não for nem 0 nem negativo. Então, ó, enquanto, vocês lembram? Enquanto, em inglês é o quê? While, né? Então, já tá a dica aí. E aí, o número de vezes que eu fiz essa operação dá o valor da minha raiz, que no caso é 4. Vamos lá? Rápido e rasteiro. Preciso de um número para calcular a raiz. Então, inteiro input, insira um número, não é isso? Para eu calcular a raiz. Depois disso, eu vou entrar num while loop, até que o resultado da subtração, de uma subtração aí, seja, enquanto ele seja positivo, né? Então, depois que ele virar negativo, não faço mais. Então, enquanto sub, eu vou criar essa variável, seja maior que 0. Só que aí eu preciso ter essa variável criada aqui fora. Talvez essa aqui não seja a melhor forma. Então, vamos fazer aqui assim primeiro. Eu vou setar um valor para ela. Só para ele entrar no while loop. Mas eu acredito que não seja a melhor forma. Então vamos fazer assim. Vamos abrir o while loop, um loop infinito, um while true, que a gente sabe que esse loop ele vai ser executado para sempre, até que ele encontre um break, né? Lembrando desse while loop aqui que acho que a gente testou na aula passada do statement break e continue. Então, esse while é infinito, while true, até ele encontrar um break. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse n e vou subtrair pelos números ímpares. Então, eu vou colocar aqui que esse número ímpar vai ser igual a 1, para a gente fazer o seguinte. Sub, que é a subtração, recebe o meu número n menos o sub menos o ímpar. Melhor assim. E aí, inicialmente, o meu sub vai ser igual ao próprio número n. Porque aí na primeira iteração, isso aqui vai ser n menos o meu ímpar. Isso aqui vai ser armazenado na variável sub. Isso aqui pode ser substituído por essa notação aqui, né? Que é a mesma coisa de eu incrementar, só que agora eu estou incrementando para menos, né? Então, eu tiro o meu número ímpar, beleza. E aí eu faço o seguinte, eu testo. Esse sub, ele é menor ou igual a 0. Se ele for, eu quebro, beleza? E se ele não for, que aí eu vou continuar executando, eu não preciso de um else. Se ele não for, eu devo incrementar o ímpar em 2, né? Para pular para o próximo número ímpar, 2. Beleza. Só que eu preciso também de um contador
para contar o número de vezes que eu estou fazendo essa operação. Esse contador vai acabar sendo, consequentemente, o valor da minha raiz, né? Que inicialmente vai ser 0. Toda vez que eu fizer essa subtração, se ele não for menor, se ele não chegar a ser menor que 0, eu somo mais 1, né? Beleza. Bom, parece estar tudo certo, né? Vamos ver o que é que acontece. Eu acho que ainda não é essa forma mais ideal, mas vamos ver. A raiz de porcentagem I é porcentagem I. Massa. O primeiro valor é N e o segundo é raiz, né? Para a gente substituir nessa frase. Vamos rodar para ver o que acontece. Eu vou inserir logo o 16. A raiz de 16 é 4. Beleza. Então tá funcionando, supostamente. Vamos botar outro número. Vamos botar um 100. A raiz de 100 é 10. Beleza. Pega outro número aí. 149. A raiz de 149 é 13. Então parece estar funcionando, né? 256, 16. Então, beleza. Bom, eu acho que a gente conseguia fazer isso também sem o break. Mas foi bom utilizar o break. A gente podia fazer o seguinte. Colocar realmente aqui um enquanto sub for maior que 0. Acho que a gente conseguiria. E aí eliminava essa parte. Com o sub recebendo n. Ele seria naturalmente maior que 0. Até bom, porque aí ele já limita. Se eu não informar um número positivo, né? Se eu informar um número negativo, ele nem faz nada. Não faz o while loop. A gente podia até fazer aqui uma estrutura de teste da nossa entrada, né? Vamos ver só se sim vai funcionar. Será 16? Funciona também, né? São duas formas. Tanto faz as duas. 49 é 7. 256. Então, parece funcionar tudo. Beleza, né? Então é isso. Bom, essas duas aplicações que eu separei aqui. Só queria dar um aviso que essa aula é a última aula que eu estou gravando para o curso. Embora não seja a última aula do curso, essa eu acabei gravando depois das outras. E aí, vocês vão ver nas próximas aulas que a numeração das aplicações não está igual à que foi disponibilizada na pasta lá com os arquivos do curso. Eu corrigi essas numerações para elas ficarem na ordem cronológica. Então elas estão realmente na ordem que elas são feitas no curso. E aí vai estar tudo certo, embora talvez nas próximas aulas, quando eu salvar uma aplicação, ela esteja com um número diferente, beleza? Mas não esquentem, nisso aí tá tudo certo, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre estruturas de dados e a gente se vê lá para falar sobre isso aí. Então, até lá.